Arro, energias positivas pra você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá. Tá começando a cerimônia do conhecimento, meu jovem, minha jovem. Joga a sementinha aqui. Por favor, faz sua parte aí, porque a vida é sobre movimento. Movimente a sua vida. Faça as escolhas que vão ser maior contribuição para você. Você está no comando da sua vida. Você veio só para viver o extraordinário. Então faça isso acontecer na sua vida, meu jovem, minha jovem. Hoje o papo é maravilhoso. Falar sobre constelação TSFI. O papo é maravilhoso. Já convido você que está chegando aí, por favor, nos ajuda aí. Se inscreva, curta, comenta. Vamos propagar a boa nova no universo com conhecimento, né? Então já manda esse link aí para um conhecido seu, para um amigo seu, porque hoje o papo é um papo maravilhoso. Recebendo aqui a amiga Maria Angélica. Tudo bom, Maria? Tudo. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz. Muito mesmo. Bom demais, né? Vamos lá, então. Como é que a constelação entrou na sua vida? Então, na verdade, assim, eu recebi as constelações, né? Vieram para mim pela minha professora, que me formou lá em 2005. Então já faz tempo. Então já faz tempo, né? Essa professora lá da Suíça, e ela tem origem brasileira, então ela queria muito vir ao Brasil para tomar contato com a origem dela e, ao mesmo tempo, trazer para o Brasil a maneira como ela estava trabalhando. Ela foi formada por Bertoldo Zamer, que é que foi discípulo, aluno de Bert Hellinger, né? Porque quem criou as constelações já lá no começo foi Bert Hellinger, na Alemanha. E essa minha professora fez a formação, né, de constelações e começou a trabalhar com as constelações como ela aprendeu na formação, mas ela foi vendo que realmente ela poderia agregar, integrar, por isso TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, poderia integrar vários outros elementos que já eram do conhecimento dela, da formação dela, né? E ela então queria vir ao Brasil. Uma amiga minha que mora na Suíça há muitos anos, brasileira, se comunicou com ela e ela falou: eu estou pensando em ir para o Brasil e tal. Ela falou: não, você tem que encontrar minha amiga Angélica e a gente vai, né, caminhar por aí no Brasil. E aí ela me escreveu, a Alexandra Caymmi, né? Legal. Ela se chama Alexandra Caymmi, a minha professora, a nossa professora aí que já formou tantos, né? E ela me escreveu e nós começamos esse processo lá em 2004. Depois a formação começou em 2005 e eu fiz a primeira turma, né, com ela de formação e tudo foi caminhando aí nessa direção. Né? Esse foi o primeiro contato? Já teve contato anterior com a constelação? Não, nunca tinha tido. Olha que interessante, para mim foi o primeiro contato. E já foi de uma maneira assim, um pouco diferente do que normalmente as pessoas faziam, né? Então, o que Bert Hellinger trouxe foi muito importante e é a nossa base. É a nossa base de estudo, de trabalho, né? Mas o que a Alexandra trouxe veio agregando outras coisas e a gente sente que a TSFI ela chega muito profundo. Ela vai num lugar muito profundo, como se nós fôssemos lá na Gênese, lá onde começou tudo, e para poder transformar depois tudo que precisa ser transformado, né? Vamos lá, o que é a constelação? Então, a constelação que Bert Hellinger trouxe, ela traz as leis básicas, né? Que são a lei do pertencimento. Né? Nós sempre pertencemos a um grupo, a algo, a família, enfim. Né? No mínimo ao universo. Né? Ao universo. Bom, pelo menos. E daí também uma outra lei importante é do equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, sempre tem que ter um equilíbrio quando se dá dentro de uma relação. Alguém dá e alguém recebe, e alguém, ao mesmo tempo, dá algo e recebe. Então, tem que ter essa troca, né? Equilibrada. Equilíbrio entre dar e receber. E a chamada hierarquia. O que é essa hierarquia? Seria assim, quem veio antes
tem precedência sobre os que vieram depois, ou seja, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, né? E daí depois os filhos e tal. Então, isso foi o que Bert trouxe e é uma base incrível já, né? O que a TSFI começa a fazer nas constelações é trazer o corpo, assim, considerar o corpo, o movimento corporal, né, dentro disso, considerar o movimento do coração, que Bert considerava muito o movimento da alma, porque o movimento da alma já está dentro da constelação. Tá? Não, mas eu vou explicar um pouco mais detalhado, porque existem pessoas que desconhecem, né, exatamente o que eu estou falando. Então, quando a constelação, a formação de uma constelação, ela é, entre aspas, como se fosse um teatro, vamos dizer assim. Então, você vai trabalhar um problema, uma questão, um tema seu, uma questão que está te incomodando, algo que esteja mais enrustido, enosado, cheio de problemas e tal, você leva. E aí, na medida em que você leva, você fala com o constelador, geralmente a gente tem um grupo, né? Então, essa pessoa que trouxe, que vai ser trabalhada, ela vai escolher pessoas para representar. Por exemplo, eu tenho um problema com a minha mãe, vamos dizer, de relacionamento. Na verdade, na constelação nós podemos trabalhar tudo. É verdade. Podemos trabalhar tudo. Então, assim, mas eu tenho um problema com a minha mãe. Então, eu vou escolher uma pessoa para me representar e uma pessoa para representar minha mãe. E eu vou olhar. E lá, algumas pessoas do grupo vão representar isso. E eu vou ver o que está acontecendo de fato. Algumas vezes, a pessoa entra dentro da constelação. Na TSFI é um pouco mais raro, mas, às vezes, é importante que a pessoa entre para sentir o que está ali vibrando, né? Então, é isso, assim, basicamente, a constelação no sentido de como ela se processa, né? E, nesse trabalho, nós vamos trabalhar com o sentir de cada representante do que precisa ser trabalhado. Então, é o sentir. E, a partir desse sentir, o constelador ele vai, como se diz, conduzindo ou acompanhando, porque, na verdade, não somos nós, consteladores, que determinamos o que vai acontecer. Nós vamos acompanhando, né? E trabalhando com os recursos que a gente tem, né? No caso do trabalho de Bert, são as frases, os movimentos, né? Frases que vêm, frases liberadoras, né? Do tipo, meu filho, eu te libero para a vida, você pode seguir seu caminho, você não precisa carregar por mim e tal. No caso da TSFI, nós temos um monte de recursos. Assim, mais especificamente, a música, né? Porque a música ela tem uma vibração que sai do racional e ela chega diretamente na alma. Então, a música tem uma vibração muito profunda. Então, a música, muitas vezes, chega na constelação TSFI. O olhar para o trauma, os movimentos, que a gente chama de xamânicos, porque, na verdade, nem começaram com essa proposta de se chamar xamânicos, foram movimentos que a Alexandra recebeu de inspiração do avô, né, do ancestral brasileiro dela, e começou os movimentos. Depois, quando ela foi ao México, que ela trabalhou com grupos lá, inclusive pessoas que são xamãs lá, falaram assim, mas esses movimentos é o que os xamãs fazem. Então, assim, legal. Então passou, né? É interessante, né? Então passou a se chamar movimento xamânico, né? Então a gente faz alguns movimentos, utiliza o corpo, dentro do trabalho se convida para o movimento corporal também ali, porque nós, dentro da TSFI, nós vemos que tudo está no corpo. E é interessante, né? Eu sou fazedor de barra de Axis. O universo como pode melhorar. Sim. É uma das frases de barra de Axis. E o Axis é esse convite, né? De a gente ouvir o nosso corpo, né? Sim. Que a doença é a soma de sentimentos, emoções que tá somatizando no nosso corpo, às vezes não é liberado, talvez com perdão, com liberar a mãe, honrar. Então, assim, a gente acaba que a gente não percebe, né? O nosso corpo. E ele está toda hora falando, gritando, tem necessidades também. E a gente dá essa devida atenção. Outra coisa que eu acho interessante na constelação é exatamente essa questão de se pôr na situação de observador. Porque às vezes está dentro daquele problema, daquele caos, e você não consegue porque você está envolvido, né? E se você der esse passo atrás, aí você vai compreender com mais clareza a situação, né?
Porque é interessante, né? Eu estava semana passada com uma colega minha falando sobre PNL, que é o ressignificar, né? Ou seja, a situação já existiu, está ali, mas é dar um novo olhar sobre aquela situação, né? Sim, é bem isso, né? Porque, assim, é tão interessante isso sobre o corpo, né? Porque, assim, se você pensar, nós não temos consciência de uma série de coisas. Verdade. Então, a proposta da constelação é justamente trazer do inconsciente para o consciente. Porque eu consigo modificar, né? Que daí, se eu estou consciente, já transforma, Verdade. já de pronto, uma camada. Uma camada. Mas a questão é que, como nós temos todas as memórias no corpo, nós temos todas as memórias do que a gente já viveu, do que a gente, inclusive coletivas, que a gente não tem noção. Tá no sangue, né? Exatamente. É isso aí, você acertou. Tá no sangue. Tem células do seu pai, da sua mãe, do seu bisavô, né? Exatamente. Inclusive, por exemplo, questões coletivas. Uma ferida grande do Brasil, do povo brasileiro, por exemplo, é a escravidão negra. E é um povo, por exemplo, eu posso nem ter origem exatamente do povo preto, do povo negro, mas eu sinto a dor. E eu nem tenho consciência. E aí, de repente, na constelação, começa a surgir, a brotar todas essas sensações através dos representantes, como uma emoção, como um movimento corporal, começa a aparecer essas coisas, né? Essas coisas que eu não tenho consciência. Mas estão lá, né? Mas estão lá. E elas nos atrapalham, elas estão bloqueando, às vezes, muitas coisas que eu não imaginava. Imagina. Então, é muita coisa. Verdade. E para você, qual foi a maior transformação que você obteve e você percebeu em você como ser humano? Assim, para mim, isso. Nossa, é como um divisor de águas, né? É um grande divisor de águas. Eu sinto assim que eu era uma pessoa antes e outra pessoa depois, em termos pessoais e profissionais. O que eu posso dizer para você? Olha, em termos de liberação daquilo que eu carregava. Por exemplo, eu tinha muita tendência à vítima. Ninguém gosta de mim, sabe? Aquele sofrimento. Ai, tadinho. Sabe? Uma pena, assim. Ó vida, ó céus, ó azar, né? Então, e eu ficava nesse sofrimento, tudo. Então, eu tinha muito isso, né? Tinha várias outras coisas, por exemplo, inseguranças, medos, que eu deixei. Simplesmente isso começou a se transformar dentro de mim de uma maneira que hoje parece que já nem fazem parte assim. Eu não sei exatamente o que é isso, que agora, no presente. Antes eu vivia mágoas, né? Aquelas dores, aquele sofrimento. E hoje claro que eu não estou dizendo que se negam problemas, né? Assim, problemas existem, eu enfrento, e não quer dizer também que não sinto dor, tristeza. A diferença é o apego ao sofrimento. Eu acho que é importante, né? Eu sempre falo que não é problema, é oportunidades, né? E eu sempre falo também que o sentimento ele é feito para sentir mesmo, né? A gente é feito para sentir raiva, amor, paixão, felicidade. É sentir, desfrutar disso, né? Não carregar isso, né? Exatamente. Com a gente. Eu acho que a grande questão é essa vez eu tô com raiva do fulano de tal e eu carrego essa raiva dentro de mim. Uhum. Mas eu posso sentir aquela raiva naquele momento e transformar essa raiva em outras situações, canalizar essa energia para outra coisa, né? Nossa, perfeito, exatamente. Olha, você vê, por exemplo, raiva. Raiva é um sentimento muito negado pela nossa sociedade. Verdade. Tipo assim, eu tenho que ser tão boazinha que eu não posso sentir raiva, sabe? Então, a questão é a seguinte, aqui não se trata de negar. Pelo contrário, muitas vezes, na constelação mesmo, principalmente na Tessa, quer dizer, na Diberte também, assim, eu tenho que pôr para fora. Eu tenho permissão de soltar aquela raiva. Porque se eu trabalho com essa raiva, não se trata de violência também, né? Isso é uma coisa, né? Mas assumir essa raiva, eu estou com raiva. Assumir essa raiva, ela já é um grande passo. Daí eu fico mascarando, às vezes, sabe? Então eu faço toda uma máscara, isso é prejudicial para mim, em primeiro lugar.
Só que é prejudicial também para as minhas relações. Não, com certeza, porque ela vai impactar na forma que você vai lidar com o outro, né? Exatamente. Eu sempre falo, a melhor forma de você mudar alguém é se mudando, né? É. Porque vai mudar a sua atitude, o seu olhar, então as coisas vão fluir também dessa forma, né? Tem uma frase que fala, não é curar o outro, é você se curando que você vai curar o outro, né? Nossa, você está no caminho nosso aqui. Eu tô no campo. Você está no campo, você está perfeito no campo, rapaz. Nossa Senhora, esse cara conhece tudo já. Então, é verdade. Inclusive, na TSFI, para nós é muito importante que a gente faça o nosso próprio trabalho. Porque, senão, é hipócrita ou esse trabalho não é bem feito. E assim, Ângela, a gente tem que fazer apenas o nosso trabalho mesmo, né? Porque a gente vê só pra isso, né? Talvez a gente joga a responsabilidade em cima de outras pessoas, de relacionamento, os trabalhos, essas coisas todas, mas no final é a gente, a nossa atitude, né? Que vai determinar essa transformação no dia a dia. Às vezes as pessoas não percebem, né? É o país que tem que mudar. Não, é você. Em primeiro lugar. Que vai impactar tudo isso, né? Tem um cara que eu sigo que é muito bacana, chama-se Ricardo Jornal, que quiser seguir na área de vendas, mas ele fala muita coisa legal, que fala assim, hoje tem esse negócio, vou escrever um livro, eu tenho que impactar o mundo, e fala, cara, você tem que ser só o seu melhor. Ponto. Porque é aí que você vai impactar o mundo, com a sua atitude, né, no dia a dia, com respeito ao outro, com honrar pai e mãe, né, você reconhecer suas falhas para você poder melhorar. É assim que você vai impactar o mundo. Sim, sim. Não é verdade? Inclusive, assim, nas constelações, a gente tem um termômetro para ver o que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes são os temas que aparecem. Então, assim, os meus clientes, as pessoas que aparecem ou nas constelações, ou assim, no trabalho como terapeuta, por exemplo, esses temas que vêm, nossa, por que está me vindo só essa coisa de problema de relacionamento? Eu preciso olhar para isso. Porque é frequência, né? Porque é a vibração. Então, é o tal negócio. Como eu vibro, é como eu atraio. E é como você é também, né? Naquele momento. Como a gente está sendo, né? Como a gente está sendo naquele momento. É muito interessante, assim, né? Porque uma coisa é vibração, sabe? Tiago, né? Isso. Uma coisa é a vibração. Outra coisa é a energia. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma energia maravilhosa, de alegria, ela tá, não sei o quê. Mas quando você vai olhar profundamente, na memória celular, no mais profundo dela, no inconsciente dela, ela tem uma vibração de morte, por exemplo, de tristeza. Ela nem sabe, ela não está consciente. Então, quando a gente vai lá para a constelação e daí chega isso, aí é a oportunidade de trabalhar a vibração dela. Assim, tipo, por que eu só atraio namorado tranqueira? Pergunta de mulher básica. É verdade. Né? A Ellen aqui, que está com a gente aqui, ela fala que por que você não lança um módulo, uma coisa só de como olhar para os namorados tranqueira? Então, por quê? Porque eu estou numa vibração que eu preciso resolver. Porque você está numa tranqueira, pessoal. Eu estou atraindo, só que eu não tenho consciência. Então, às vezes, as pessoas ficam bravas, porque elas ficam com raiva. Assim, você está dizendo que eu sou culpada? Quer dizer, não é uma questão de que é culpada. É uma questão de não ter consciência do porquê que eu... Aquilo está acontecendo, né? Ou está se repetindo, né? E acaba... Exatamente. Nas constelações, a gente trabalha muito repetições de padrão, né? Aquilo que se repete nas famílias, né? E se repete na vida da gente o tempo todo. Né? Maria, tem aquela história do... como é que é? Pai é dinheiro e... Não, pai é relacionamento e mãe é dinheiro, né? É isso mesmo? Como é que funciona essa questão aí? Bom, a gente... Ou é mito do pessoal das internet da vida, né? Não, tudo bem. Tem um monte de mito, né? Não, na verdade, o que assim... Na TSFI, a gente não tem esse tipo de legal. regra. Entendi. Na TSFI. Mas isso deve ter aparecido porque... Com Bert, com o olhar de Bert, as pessoas sempre colocam assim, que o pai é aquele que apresenta a pessoa para o mundo. E é bem o masculino, né? E faz sentido. Né? Faz sentido, porque o masculino ele vai, né? Ele vai para o mundo. E a mãe tem a ver com os afetos e os relacionamentos e também com a vida financeira. Porque parece que é a organização interna minha. Isso é uma coisa que Bert falava.
Entende? Entendi. Então, por isso que deve ter saído alguma coisa assim. Como é então que a TSFI trabalha essa questão do pai e mãe? Ou é na hora do campo que aparece ali, vocês resolvem ali aquela questão? Então, o interessante na TSFI, na terapia sistêmica fenomenológica integrativa, por que a gente fala fenomenológica? Porque a gente lida com o fenômeno como ele se apresenta ali. Naquele momento. Naquele momento. Então, para nós, na TSFI, não necessariamente as questões que vão aparecer têm a ver com família. Entendi. Pode ter a ver com outras pessoas, com outras histórias, com outras coisas que não estão conscientes. Então, às vezes, sim. Então, como é fenomenológico, depende muito do que vai aparecer hora, né? de cada campo, de cada pessoa. O que é esse campo? Nós estamos falando do campo morfogênico, né? O campo morfogênico, Bert Hellinger se inspirou em Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake é um biólogo inglês. Ele analisou, estudou a situação, não sei se você já ouviu falar, dos macacos numa ilha do Japão, que eles não lavavam a batata doce para comer. E eles começaram a lavar. Ali, um começou a lavar e os outros foram imitando, foram fazendo e tal. Só que foi observado que, em outro ponto do planeta, a mesma espécie de macaco começou a lavar sem ter comunicação. Então, o que nos diz isso? Nos diz que existe uma transmissão. Algo foi transmitido em algum lugar. Na física quântica fala do emaranhamento quântico, né? Então, o que você faz aqui vai pactuar lá, né? Exatamente. Então, é como uma transmissão de onda. Verdade. Não é verdade? É verdade. Nós não estamos dentro da caixinha lá do celular das pessoas. Estamos separados, né? Não, nós dois não estamos dentro do celular das pessoas no YouTube, né? Verdade. Nós estamos aqui. E isso está sendo transmitido. É mais ou menos a mesma. Literalmente, né? Tá sendo transmitido, a né? mesma. Então, porque as pessoas ficam, porque não tem nada de místico. E é interessante como é que a pessoa não acredita nisso, né? Porque, assim, incrível. Você falou agora, caiu uma ficha. É transmitido mesmo, né? A pessoa vai ligar ali, vai fazer uma transmissão, ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso. Mas tá sendo transmitido. E a gente acredita no Wi-Fi, né? A gente acredita piamente no Wi-Fi. Nossa, eu quero a senha do Wi-Fi. Mas a constelação, não. A constelação, eu tenho medo. O que é isso? Entende? Tudo como eu acredito que, Maria, que às vezes falta essa coragem de olhar para dentro, né? Que eu falo que às vezes você vai olhar, você vai descobrir coisas de você que não são talvez tão interessantes assim, e a partir do momento que você mexeu, você tem que fazer alguma coisa. Né? Tirou o véu, vai ter que mexer naquilo lá. Exatamente. Não é verdade? Esse é um dos grandes motivos do medo da constelação. Que verdade que vai aparecer, porque as verdades vão se apresentar. Não, e é interessante, eu estava com a colega nossa agora nesse sábado, né? Ela também é consteladora em Goiânia. Uhum. E eu perguntei para essa cara, qual foi uma situação mais inusitada que você participou constelando? Ela falou, Thiago, ela contou que recebeu um casal. Uhum. Você viu o casal? A constelação era sobre o casal. E ela estava incomodada, aquela coisa incomodando. Ela falou, gente, eu tenho que falar. Existe aqui 2 amantes. Aí falou, você tá com amante, você tá com amante. Aí dizia que o casal numa hora murchou, ficou quieto assim. E ela não entendeu muito bem por que eles foram constelar, assim estava a situação de cada um, né? Uhum. E o interessante é que ela conta que posterior à constelação, passou uns 4 meses, ambos separaram e ambos casaram com as amantes que tinha na época. Sim. E para eles parece que era tipo assim, eles não tinham aquela coragem de falar um com o outro e dar aquele final. Aquele time final para aquela relação. Então, talvez foi uma forma deles, entre eles mesmos, né? Declarar isso e seguir o caminho, né? Isso que você falou é muito comum. É muito comum, porque aparece, né? Geralmente com os casais e tal. Mas, para nós, assim, o que é muito importante dentro da TSF é que quando uma pessoa trai a outra, ela já se traiu em primeiro lugar. Verdade. Então, ela já não teve, como você mesmo disse, ela já não teve a coragem de dizer, não estou bem nessa relação, estou buscando outra pessoa. Eu acredito que talvez a traição é só um motivo, né? Como? É só um motivo para validar aquilo que ela já queria fazer, né? É isso, é como que vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito assim... arranjar um motivo, né? Arranjar motivo e tal. Mas, assim, o mais importante é a gente ter coragem de olhar para as coisas nossas
sabe? E realmente evitar, né? Vamos evitar. Vamos fazer um processo conosco mesmos para que a gente possa viver uma vida de verdade, uma vida plena, que a gente seja feliz plenamente, né? Independente das pessoas ou independente até das relações, né? Qual é o tema que aparece mais lá para você? Nas constelações? Nossa senhora, agora se apertou. Porque são variados. Variados? Né? Variados. Tem algum que se repete mais na sua memória? Relacionamento, dinheiro? Relacionamento, a questão financeira é bem forte, né? Assim, em termos de procura, né? A questão de relacionamento, né? O que a gente tem observado também muito ataques, assim, as pessoas se sentem atacadas energeticamente, invadidas, né? Muitas invasões, né? A gente percebe isso. Gostei. Como é que é? Explica mais um pouco essa questão da invasão energética aí. Assim, por exemplo, começa a acontecer coisas que eu não sei de onde vem na minha casa. Começa a quebrar, é uma coisa estranha. Assim, a cada semana tem uma coisa que está quebrando, por exemplo, né? Ou eu me sinto mal e eu vou ao médico e eu não tenho nada vezes nada. E aí eu vou para terapia para tentar ver o que é, e daí na terapia também vai caminhando, não tem nada, não muda, eu continuo me sentindo mal. Eu tenho alguma coisa que está fora, assim, que não é dentro do... Então, parece que pode acontecer de ter energias que nos atrapalham, né? E como é que faz para a gente se proteger disso? Então, assim, a questão não é só a proteção, né? Eu acho que a questão é a gente trabalhar as invasões que a gente já sofreu na vida. Porque, por exemplo, eu tenho uma tendência a receber invasões se eu vivo... Na minha vibração, vivi muitas invasões. Invasões na minha infância, né? Abusos sexuais, que eu guardei dentro de mim, esqueci, porque o inconsciente faz o favor da gente esquecer para não sofrer, né? Invasões de bullying na escola, professores que maltrataram alunos. Quer dizer, tem uma série de invasões, humilhações, feridas, né? Que existem as feridas emocionais. Então, se eu já tenho essas feridas, eu tenho uma tendência a vibrar isso, está inconsciente, ainda não trabalhei, né? E daí a minha tendência é receber invasões. E como é que a gente pode trabalhar essas invasões, essas feridas? Então, na constelação, por exemplo, às vezes, o que acontece? Você vai com um tema lá na constelação, você leva... eu estou com um problema com a minha esposa, sei lá. Ninguém tem isso, né? Não, quase ninguém. Estou com um problema de relacionamento. Aí, eu vou lá. Aí começa a trabalhar, começam a aparecer essas feridas. Não, você não queria que aparecesse, entendeu? E às vezes abriu o campo, né? Ninguém queria. Foi mexer quem estava quieto, né? Ninguém queria, entendeu? Só que apareceram as feridas. Ferida do abandono, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, sei lá, 1000 coisas, humilhações, rejeições, sei, tem N, né? E aí, ali, eu começo a entender por que eu acabo repetindo aquele padrão. Repetindo. Como que eu estou enxergando a minha esposa? Tem um fantasma da minha mãe na frente da minha esposa. Tem um fantasma de outra pessoa, de outro relacionamento, por exemplo, que não deu certo, na frente da minha esposa. Entende? Ou do meu marido. Então, tanta possibilidade e profundidade que a gente não tem essa noção. A gente não sabe. E aí, na constelação, proporciona isso. O que a gente trabalha muito na TSFI também é que o corpo se movimente, que o corpo reage. Sabe? Por exemplo, às vezes na TSFI a gente pede para bater nos ossos. Bater em todos os ossos do corpo. Por quê? Porque os ossos são os elementos mais antigos que nós temos no corpo, né? É verdade. Não é? Verdade. E você batendo nos ossos, você vai descolando coisas que estavam muito grudadas.
Porque está tudo no corpo. A gente não pode negar o corpo, entendeu? E os traumas, né? O que tem de traumas, porque os traumas eles definem muito como que as coisas se processam no nosso corpo. E é interessante, né? A gente não é, a gente está, né? A gente pode mudar a qualquer momento isso, né? Fazendo essas escolhas que vai gerar uma transformação no nosso corpo e na nossa vida também, né? Eu acho que é muito bacana isso. Sempre falo nos programas aqui que, para mim, a maior potência que existe é a escolha. Você pode transformar a todo momento, né? O que está mais ou menos pode potencializar. A gente estava falando até no bastidor sobre o ressignificar. Eu acho, cara, muito bacana, porque a situação está ali já. E aí você vai só dar um olhar diferente. Eu estava esses dias na academia, eu sempre gosto de fazer meu exercício ouvindo alguma coisa, né? E eu estava ouvindo uma palestra, cara, acho que é lá em Ribeiro, uma coisa assim. E me chamou a atenção falando sobre isso. Ele que teve uma paciente que procurou ele e contando que ela tinha uma agenda muito cheia e o marido também. E eles tinham um sítio. Então qual era a combinação deles? Ó, todo final de semana vamos estar no sítio, é o nosso momento. Porque ele é aquela correria da semana, né? E aí assim se fez, né? Toda semana se encontrava e a um certo momento ela parou de ir. E aí procurou para separar, né? Mas por que você não? Porque a gente tá se vendo mais, o momento que nós tínhamos lá no sítio e eu parei de ir e ele não quer abrir mão, ele tá indo direto. Mas por que aconteceu? Qual foi o fato, né, que fez isso mudar? Ela contando que uma tia dela da Europa, né, planejou tudo direitinho, veio ao Brasil para ir lá passar um dia com eles no sítio, ficar lá um tempo com eles. E aí ela veio a desencarnar no sítio dela. Aí ela já ficou traumatizada, eu não vou no sítio, eu não vou mais, porque associou aquele local à morte, né? Aí dizia que, cara, o que eu vou fazer? Aí, pum, falou pra ela, ó, fala o seguinte, você imaginou uma coisa? Que a sua tia saiu da Europa, gastou um dinheiro, veio te ver, quis estar naquele local, porque ela amou você, ela queria estar com você. Então não é algo negativo, é algo positivo, que simbolizou que ela se movimentou, né, tudo, para estar naquele momento ali. Aí ela vai mesmo. Aí ela ressignificou aquela situação que era para ela ruim, né, negativa, para positiva, que ela deu um novo olhar. Já é um novo olhar, exatamente. Aí tudo começou a transformar dessa forma, né? Que o fato está ali. Não tem como mudar o fato, mas tem como mudar o olhar que a gente tem sobre o fato, né? Então, vai saber o que a alma dessa tia escolheu, né? Verdade. Talvez tenha escolhido morrer no Brasil, que é um lugar muito bom pra gente morrer. Verdade, igual ela morreu naquele local porque queria, né? Tava próximo que ela gostava, né? Ué? Não é verdade? Então, é um lugar muito bom pra gente viver, né? Ninguém gosto. tá querendo morrer. Mas, assim, na verdade, o que acontece muito com a gente, Thiago, é o seguinte: a gente se vê sem saída diante de algumas situações. É lindo que você fala da escolha, porque a gente pode ter novos olhares e novas escolhas sobre as coisas. Mas quando a gente olha uma situação, às vezes, difícil pra a gente se sente sem saída. E isso é uma ilusão, né? Então, você trabalhar isso, ou numa constelação, ou qualquer técnica, assim, ninguém está falando que a exclusividade do trabalho é a constelação. Mas qualquer terapia... É um caminho, né? É um caminho, mas qualquer terapia, qualquer trabalho, é você passar a não se sentir mais sem saída. Você tem escolha. Você tem escolha para olhar diferente, você tem escolha para não pensar mais nisso, você tem escolha de transformar isso em algo bom, né? Você tem escolha de fazer um ritual para você transformar aquilo que aconteceu. Você tem 1000 escolhas. Né? Verdade. E por isso que fala, o conhecimento é o poder, né? Porque você pode transformar. A gente está falando aqui, né? Vai trazer à tona aquilo que precisa ser trabalhado. Quero mandar um abraço para o Rosa Cruz, eu participo do Rosa Cruz, para o Naus aqui de Brasília, da Ceilândia. Quando eu entrei no Rosa Cruz, a primeira coisa que ele pede para você é fazer um altar e colocar um espelho. Eu fiquei capulado aqui, um espelho, né? Aquela coisa. E aí tem uns encontros que a gente faz meditações lá todo sábado, quem quiser ir, é muito bacana. E aí tinha um senhor lá que tem mais de 50 anos de Rosa Cruz, né? Um homem sábio. E eu perguntei para ele, por que o espelho? Não entendi, né? Que eles falam que tem que estudar olhando para o espelho. Ele falou, é simples, você tem que se olhar, tem que se observar. Então você vai sempre estar se observando, porque essa é a sua missão. Você está evoluindo como ser humano, se trabalhando, porque não é ao redor, é você. Então, assim, ele foi impactante. Foi, caralho, é verdade mesmo, né? E tem que ter essa coragem de olhar para si mesmo, né? E, Thiago, a autoobservação é um treino. Verdade. Quanto mais... coragem ainda, né? De coragem. Quanto mais a gente treina a autoobservação, mais você vai saber o que está inconsciente em você. Verdade. Porque daí você começa a se perguntar: por que sempre eu faço isso dessa maneira? Né? Então a gente vai se perguntando assim, né?
Então, eu tive um episódio no Rio de Janeiro que eu tinha uma compulsão. Aliás, a gente trabalha as compulsões também na formação, né? TSFI. Eu tinha uma compulsão de ir para o Rio de Janeiro, não sei porquê. Rio de Janeiro com tiro é lindo. Não, era um negócio absurdo. Assim, isso faz anos, né? Assim, vamos para o Rio de Janeiro, falar para meu marido, e meu marido topa tudo, né? Ele topa. Bom, então, assim, vamos para o Rio de Janeiro, vamos. Porque lá, Campinas não é tão longe, né? Para ir pela estrada e tal, 5 horas, 6 horas de viagem no máximo. Aí você, vamos para o Rio, vamos para o Rio, pá. E a gente ia sempre para o Rio. Depois, um dia, eu fiquei pensando, mas por que eu quero tanto ir para o Rio de Janeiro? Aí eu fui entender uma série de processos meus, né, que é uma história muito longa, eu não vou contar aqui, mas que eu, chegando lá no Rio, eu tomei contato. Tinha a ver com música, eu sou muito musical, e tinha a ver com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, então... Deu aquela consciência... E eu tive consciência, ou seja, eu já não sentia mais uma necessidade desesperada de ir ao Rio de Janeiro. Claro, posso ir, algum dia tem alguma coisa, tenho uma vontade, gosto de lá, tal. Mas assim, ir quase todas, acho que era de 15 em 15 dias ir para o Rio de Janeiro. Eu para o Rio de Janeiro de 15, é um negócio que isso é uma compulsão. Então, assim, a autoobservação ela nos leva nisso. Assim, mas o que está acontecendo? Porque, na verdade, não tem nada específico lá no Rio. Para mim, assim, em termos de ter... Entendi. A gente tinha muitos amigos, né? Mas depois a gente já não estava tão conectado, as pessoas saíram de lá e tal. Agora, o que está acontecendo? Então, essa pergunta para tudo na vida é bom fazer. Né? A Barra de Artes trabalha muitas questões dos questionamentos, né? Para você abrir o campo, vamos dizer assim, se perceber isso, né? Uhum. E é muito gostoso quando você tem a consciência, parece que fica mais prazeroso ir, né? Exato. Porque você, pô, cara, por isso, cara, que legal, que bacana. Porque a gente costuma fazer muito no inconsciente ou no piloto automático. E acaba que você não vive, né? Exatamente. Quando você tem consciência, você vive, pô, que legal, que bacana, né? Então, você imagina essa pergunta, por que toda hora eu quero beber álcool? A pergunta bacana, né? Por que toda hora eu quero fumar? Né? O que está acontecendo? Né? Todos nós temos algo para se trabalhar, né? Muito. Nunca termina, né? E não é pouco. Não tem fim. É bacana isso, né? Porque assim... É como a gente vai evoluindo, né? Depende de como você enxerga, né? É, tipo assim, nossa, que horror. Ai, que cansativo. Já estou cansado só de ouvir. Gente... É tão gostoso eu ter a possibilidade de ter um recurso para eu me ver, para eu me entender, para eu melhorar, né? O universo, como pode melhorar? Então, como que eu posso melhorar? E é interessante que nós temos a consciência, né? Eu comecei agora a cuidar um pouquinho mais da minha saúde, que é importante, nosso corpo, né? Senão eu não vou viver bacana. E que eu percebi? No dia que eu não vou, eu sinto dor. Aí eu falei, só tem um jeito, né? Tem que ir direto agora. Então, vou sempre, porque... Então, aí agora não vai ter jeito. Não tem jeito. Eu falei assim, caramba, agora não tem jeito. Eu tava quietinho lá, né? Comecei a fazer, aí começou a doer uma coisa. Falei, tem um jeito. Se entrega. E aí, eu tive essa consciência. Falei, cara, tem um jeito agora, velho. E todo dia. A nossa professora, Alexandra Caymmi, ela fala muito que assim, vocês pensam que vocês vão caminhar pela TSFI e vai tudo ficar muito bacaninha, né? Na verdade, não, né? Vai ficando cada vez mais profundo e cada vez mais a gente vai ter coisa para olhar. E não vai ser simples. Então, assim, é preciso aceitar, sei lá, o processo, né? Tem um jeito de ver a vida, né? Vivendo, né? Aceitar o processo. E é muito bom. Nossa, que alegria. Né? Bom demais, assim, o universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Me ajuda aí, se inscreva no canal, curta, comenta. A vida é sobre escolha, então faz uma escolha bacana. Compartilha esse programa aqui com uma pessoa que eu tenho certeza que a coisa vai transformar. Já dizia o professor Hélio Couto, conhecimento é poder aplicado, é prosperidade e transformação, mas depende de você. Eu não vou viver a sua vida porque já tenho a minha para viver, que é maravilhosa, né? Ô Maria, tem alguma história que te marcou nesse caminho da constelação? Tem várias, né? Então vamos compartilhar com a gente aí, compartilhar umas duas aí para nós. Eu estava até comentando com as meninas ontem. Teve uma moça
que me procurou para fazer uma constelação. Ela, entre aspas, ela me procurou. Amigos pediram, ela quis, ela autorizou, porque ela estava no hospital com metástase de câncer no fígado. Metástase já. E ela, na constelação, foi muito interessante, porque a gente foi trabalhando, foi aprofundando. Ela estava lá no hospital, a gente estava trabalhando. Depois eu contei para ela o que apareceu. O que aconteceu. O que aconteceu. Foi muito interessante. A gente colocou o sintoma, colocou, né, tudo, e foi aparecendo muitas coisas e tal. E a gente foi trabalhando. E no final, indo para o final da constelação, aparecia a representante dela, sentia como morri, assim, tô morrendo tranquila, tô indo embora, tô em paz, tô super sossegada, fizemos até um ritualzinho de luto ali para ela e tal, tudo bem. Só que, na verdade, depois eu contei para ela, mas não contei exatamente isso, porque achei um pouco assim, vamos ver. Porque às vezes determina muito, né? Pode aceitar isso. Né? Exatamente. É muito perigoso, porque existem médicos, e eu não concordo, que falam, você tem 6 meses de vida. A pessoa morre em 6 meses, porque o médico falou. Eu conheço outros que estão há 10 anos. É muita responsabilidade, né? Você falar isso, eu não gosto disso, é para mim, né? Outras pessoas podem falar, eu não gosto. Então, a verdade é que isso foi, porque eu estou trabalhando com constelações há 20 anos. Isso foi há uns 15, 16 anos atrás. Ela participou recentemente da minha constelação. Maravilhosa. No meu grupo de constelação. Então, é incrível, né? Então, eu estou falando isso que não é assim com o sentido de que a constelação é uma fórmula mágica. Isso é muito bom ficar claro, né? Porque existem situações em que não é possível caminhar. Existem bloqueios. E, às vezes, a gente tem bloqueios que impedem a gente de seguir em frente. E que não vai ter um resultado imediato. Não vai ter um resultado, vai demorar. Existem pessoas que precisam de várias camadas de trabalho. Entende? Às vezes, numa situação como a dela, só precisava de uma para abrir tudo. E essa morte talvez tenha sido de um ciclo dela. Tenha a morte até da própria doença, enfim. Né? Como a pessoa vai ler isso, né? Exatamente. Então, isso foi para ela. Agora, tem situações que são muito complexas. Por exemplo, uma vez eu fiz uma constelação que levou só 10 minutos. Porque normalmente a constelação leva de 1 hora e pouco. E levou 10 minutos, porque ninguém sentia nada. Estava completamente bloqueado tudo. Não caminhava. Eu tive que interromper, falei para a pessoa, olha, eu sinto muito, mas assim, não tem como continuar. E é interessante, né? Você falou 2 aspectos que é importante, né? Então não há necessidade da pessoa estar presente, né? Eu prefiro que esteja, mas algumas situações que são mais difíceis, pessoa, né? Não tem, né? E outra coisa que é interessante... Mas precisa da autorização da pessoa. E esse que eu falar agora, né? Exato, Se ela não autorizar, o campo não vai abrir, não vai desenvolver nada, né? Não adianta. Tem que ter autorização. E você tocou numa situação que é importantíssima, né? Não só na constelação, né? Quem quer mandar um abraço pessoal, ayahuasqueiro do Brasil aí, que é da medicina, ou qualquer tipo de terapia, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque quando você está ali, a pessoa está ouvindo o que você está falando. E ela pode pegar aquilo para ela. Literalmente, ela falou a morte. Então a pessoa, cara, eu tô doente, então eu vou morrer. Mas às vezes não, às vezes é um ciclo, você falou, é um momento da pessoa. Então, assim, o que você está jogando ali, né? Pode não vai transformar aquela vida daquela pessoa. As pessoas que tá à frente desses trabalhos tem muita essa cautela, né? Porque ele está falando aqui do subconsciente. Então, aquele momento está baixando a guarda do subconsciente, onde vai jogar aquele ponto de vista, aquela forma de ver, e ela pode pegar isso para ela e levar a pé da letra, né? Eu não escondi dela que no final ela ficou muito bem, que ela ficou em paz. Eu só não falei a palavra morte. Podia falar de outra forma, né? Você sentiu que talvez não seria a contribuição aquilo, né? Então, por esse motivo que eu te falei agora há pouco. Eu não concordo que as pessoas fiquem sentenciando a vida das outras, né? Então, assim, essa foi muito interessante, essa de 10 minutos, porque imagina a frustração da pessoa, né? Praticamente não aconteceu nada. Eu tentei, eu trabalhei, eu fui em frente, mas não aconteceu quase nada. Aí eu falei, nós vamos fazer uma mais para frente, então por agora está aqui.
O que a gente precisa ter consciência é que uma constelação abre uma porta. Verdade. Abre a porta. E então, aparentemente não aconteceu nada, mas o movimento vai seguindo. Abriu, começou, startou, né? Teve um start, aí vai, né? E depois nós fizemos outra que foi super aberta. Com a mesma pessoa? Com a mesma pessoa, mas então mais pra frente, entendi. né? A gente Aí dá foi uma 20, distância. 30, 40. Foi eu aumentando, não. Mas não foi só questão de tempo, estava aberto, né? Estava aberto. E eu acho que é bacana porque, pra quem tá nos assistindo aí, ter a consciência que ninguém cura ninguém, cara. Né? O profissional, qualquer terapia, igual a gente falou, que você pode escolher vários caminhos para você autocurar, você ter esse despertar, esse olhar, né? Autoconsciência, é parte de você. Ali é só uma ferramenta, né? Exatamente. Aquilo que vai te auxiliar, mas tudo parte do princípio de você, né? Querer fazer, querer transformar, estar aberto, receptivo também, a observar, né? E botar em prática também aquilo que foi combinado ali, ou foi visto, né? Então, é muito legal você estar falando isso, que é a corresponsabilidade. Quer dizer, muitas pessoas têm a tendência a colocar na mão do terapeuta, do médico, seja lá de quem for, a cura. E, na verdade, quem cura é você mesmo. Então, a corresponsabilidade nessa situação ela é muito importante. Por exemplo, existem constelações que indicam uma tarefa. Indicam uma tarefa para fazer, para continuar fazendo. Então, se a pessoa não faz, ela não vai realmente se responsabilizar pelo processo dela. Ah, não, então depois eu faço outra constelação e daí tudo bem. Né? Não é bem assim. Eu também preciso me corresponsabilizar e preciso me responsabilizar pelo meu processo, pela minha vida. É aquela tarefa que foi indicada, eu preciso fazer, gente. É ação, né? O conhecimento sozinho não adianta nada, né? Eu acho que esse conhecimento ele vai... Porque a construção traz essa parte da informação. Mas tem que ter ação para que a coisa aconteça, né? Então, se você não fizer, rompe o processo. Então, não vai adiantar nada, né? Não. É a gente. Tudo é sobre nós. Tudo é sobre nós mesmo. Sobre né? nós. Não adianta fugir. Não adianta falar assim, quem sabe ela me salva. É que nesse negócio do emagrecimento, as pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Entende? Por exemplo, né? Quer uma fórmula mágica. O que poderia me emagrecer? Né? Então, isso não existe. Tem uma fórmula mágica. Fecha a boca. Às vezes não é só isso, não. Também, né? É um dos caminhos, né? Um dos caminhos. Precisa olhar para mais coisa. Mas é exatamente isso, né? Um dos caminhos, né? Um dos caminhos. Um dos para quebrar, né? Já começa. Já começa, né? Por aí, né, Thiago? Começa por aí, fecha a boca. Mas é exatamente sobre isso. A gente tem que ter essa consciência, que a gente tem que fazer a nossa parte. Não tem como. Se você não jogar a semente e não cuidar, não vai ter fruto. Sabe? Jesus já falava o que ele falava nos milagres. Sim. A tua fé. Foi você, né? Foi você, eu só sou o caminho. Eu sou o instrumento, mas foi você, né? Você que fez. A pessoa esquece um pouco. Tanto que tem aquela parte que eu acho bacana, acho que é do centurião que procura ele, né? Que fala, não, vou na sua casa. Não, você não precisa ir. Só você falar aqui já tá feito, né? Exatamente. Porque eu penso assim, muitas vezes, Maria, as pessoas jogam muito eu faço assim, joga muito pra Deus. Tudo é Deus. Tá ruim, é Deus, tá bom, tá. Não, cara, é você. Plantou, você? Colheu, né? Deus tá sempre do seu lado, mas você tem que dar uma forcinha. Acho que ele fica lá em cima, meu filho, dá uma forcinha aí, vai. Só um passinho, só para as coisas fluir, né? Como é que se diz? A plantação pode escolher. Plantação, mas colher, você plantou, vai colher. Não acha que você vai plantar maçã e vai colher pera, né? Mas tem gente que tá achando. Não, tudo bem. Então, o que é muito legal de ter esse espaço também é falar um pouco sobre a formação, né? Porque a gente vai fazer, à vontade, isso é bom. Vai fazer formação aqui em Brasília. Conhecimento é poder, né? Já é a segunda turma de Brasília. Nossa, Brasília é fera. Não, Brasília e Goiânia também, nossa, a gente tá muito junto, né? E já tem uma data marcada? Então, a gente ainda não está com as datas, mas já fica aí todo mundo de alerta, né? Pode pegar o Instagram, pode pegar coisa para a gente ver, mas já a proposta é começar já o ano que vem. Quem está organizando aqui em Brasília é a Ellen?
Tem a Ana Maria e tem a Ellen. Tá, eu né? vou deixar, pessoal, no rodapé do vídeo o telefone da Ellen. Quem quiser entrar em contato, marcar alguma coisa, deixar também o Instagram também do seu, o projeto também, que é muito bacana. Uhum. E é sobre isso, é sobre a gente ter essa coragem de olhar para si, de curar isso. Né? Eu acredito muito na constelação, porque, igual eu falo para você, você vai na raiz da situação e a gente ressignifica. Igual eu falo, o que passou, passou. O fato gerador não tem como a gente mudar, mas tem como mudar esse olhar que a gente tem sobre aquilo, transformar. Eu achei muito bacana quando você fala a questão do corpo, porque o Axis, quando eu conheci a barra de Axis, me chamou a atenção foi isso. O convite para olhar para o corpo. Sim. Pergunta para o seu corpo o que ele quer, o que ele quer vestir, o que ele quer se alimentar, porque ele tem a consciência. Exato. E sem ele a gente não faz nada, né? E quantas vezes a gente deixa de lado isso, né? Exato. E aí junta, lógico, a consciência, a alma, a inteligência, as pessoas falam, e vai unir, que vai gerar o experienciar, né? Que aí que faz a gente expandir cada dia mais. Sim. O corpo, né? Na TSFI, então, a gente olha muito também para o presente, para o coração, porque o coração mais do que o órgão físico, é nosso centro, né? É nele que está o nosso centramento e ele tem todas as respostas e ele funciona no presente. A alma já vem desde o passado, mas o coração ele funciona no presente. Então o movimento do coração ele é um movimento totalmente que acontece no presente. O que o meu coração quer? De verdade. E você falando isso, viu a consciência, né, que o coração bate no agora, né? Ele não bate no passado e no futuro, né? Ele bate no agora, né? Adorei. Aqui veio, e eu já estava lendo um livro muito interessante, acho que é As 7 Leis Espirituais, uma coisa assim, né? E tinha o texto de falar sobre isso, que o que é consciência? É o agora. É o agora. Porque essa consciência do agora, eu posso pegar lá o que aconteceu, transformar, e aí você vai construir o futuro, né? Mas é interessante que o coração ele bate no agora, não bate no passado e no futuro, ele bate nesse exato momento, né? Isso é perfeito, né? Perfeito. Porque também, concretamente, agora, a única coisa que existe é o presente, né? Sinceramente. Concretamente. É claro que o passado tem uma influência sobre a gente, né? Mas eu só posso construir o futuro a partir de agora. Porque tá mais que provado que quem fica no passado tem depressão. Quem fica no futuro tem ansiedade. Então, meu jovem, ó, respire e vive o agora, que é aqui que vai acontecer a mágica, é no agora. E lembre-se, pode escolher. E essas informações que igual constelação, barra de Axis, medicina da floresta, terapia, vai te ajudar a você trilhar esse agora diferente, com atitude, com escolhas, com mudanças de comportamento. E lembre-se, é você, não é o outro, cara. Se você está esperando o outro, vai ficar esperando. Sabe por quê? O outro tem a vida para viver, não tem como ver a sua vida, né? E a gente esquece disso, né, cara? É a sua vida. Só tem uma gente de viver a sua vida, vivendo com plenitude, né? Tirando esses pesos, igual você falou, né? Você se reconhecendo e ressignificando e mudando através do comportamento. Sim, sim. A gente vai... às vezes a gente tem a tendência de esperar que a nossa felicidade venha do outro. Isso é muito comum. A gente tem muita expectativa. Porque o outro não me faz feliz, o outro não me alegra, o outro me... eu não estou falando que não se deva punir uma violência que o outro fez para mim. Isso é outra história. Essa é outra situação. Eu não posso aceitar a violência. Então, é claro que se o outro veio e me trouxe dor, tristeza, feridas, né? Eu preciso olhar para isso. Eu posso, a violência contra o meu corpo, eu posso denunciar, devo, contra o meu psicológico, eu posso denunciar e devo. O que eu estou falando é a expectativa que eu tenho de que a minha vida vai ser feliz por causa do outro. Isso não é verdade. Porque, sabe, eu sou eu estou comigo. Melhor lugar, minha casa. Minha melhor casa sou eu. Aproveite a solitude, né? Vamos cuidar da gente, né? Ô, Maria, e alguma história inusitada nesses 20 anos aí de constelação? Inusitada? Tem uma história que eu contei também lá no podcast de Goiânia, não sei se você chegou a ver. Não cheguei a ver, não. Que é sobre um teatro. Lá em Campinas, a gente fez uma constelação porque estava
o engenheiro responsável por uma reforma de um teatro lá na cidade de Campinas, em São Paulo, ele estava com dificuldade. A obra estava com muita dificuldade, muito bloqueio, muito. E aí ele comentou com uma amiga que participava dos meus... Eu não conhecia o engenheiro, né? Que participava dos meus grupos de constelação. E aí ela falou, eu vou ver com a Angélica se dá para trabalhar e tal, né? E a gente faz constelações coletivas e várias coisas. E é importante que você pode fazer para negócios, né? Para organizacionais, né? Para empresas. Isso, eu já vi, é muito legal. Então, e aí nós fomos lá, inclusive, estava em obras, mas nós fomos fazer a constelação lá no próprio teatro e tal. E foi muito interessante, porque apareceu o povo preto. Porque ali em Campinas, inclusive no terreno, embaixo, tem 2 cemitérios de escravos clandestinos. Que era enterrado, imagina, né? Então tinha pessoas enterradas ali embaixo. E aí foi necessário, dentro do processo, honrar o povo preto. Assim, né? Chegou toda essa população, a informação, chegou toda a força, né? do povo negro. E aí, dentro da constelação, veio a indicação, dentro da constelação, de colocar na entrada, depois de terminada a obra, na entrada do teatro, símbolos que tivessem a ver com a África, né? Com o povo preto e tal. E aí E aí a obra deslanchou, foi maravilhoso, deu tudo certo, foi incrível. E daí estava demorando para colocar os símbolos lá, coisas que representassem a africanidade e tal, não sei o quê. E daí essa moça que participava falou para o engenheiro, falou assim, cuidado, porque se você não colocar, o teatro vai desabar. Tem que cumprir, né? O teatro vai desabar, presta atenção, cuidado, tem que cumprir sua parte. Assim, é só como uma coisa assim, engraçada, assim, né, que aconteceu. E depois, quando eu fui lá, tinha assim, muitas fotos, muitas coisas que... Né? E é interessante. Não sei se vocês trabalham, né? Como é que seria nessa do honrar pai e mãe? Então, não me pergunta sobre isso. Às vezes, nas constelações, né? Então, honrar pai e mãe seria reconhecer a vida que foi dada através deles. E reconhecer, agradecer, né? Mas, geralmente, nas constelações, a gente honra pai e mãe, reverencia, reconhece, obrigada, e a gente precisa ser liberado para fazer nosso caminho. A gente não pode ficar presa. Nós não nascemos numa família para ficar presa nela. Qual é o papel do filho? É ir para o mundo, é crescer. Mas muitas vezes existe essa prisão dentro das famílias, né? Então seria honrar, mas também trabalhar dentro da constelação para a liberação daquele filho, para que ele possa seguir o caminho dele e mesmo assim não deixar de pertencer àquela família. Ele continua pertencendo, porque o amor não morre nunca, está no coração, né? Então mas muitos pais têm dificuldade, né? Então, honrar pai e mãe é reverenciar, honrar a vida que eles deram. Só que foi através deles, né? E a vida vem de uma fonte maior. E é bacana, né? Você olhar para a natureza, tem todas as respostas, né? Como é que é os animais, né? Cria ali e tal, chega um certo ponto que, exato, vaza, vai embora, vai, né, viver a sua vida ali, exato, né? Vai voar o seu voo, né? Faça seu voo, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Estou amando esse bate-papo. Constelação é uma ferramenta maravilhosa, ainda mais com esse olhar que vocês colocaram ali, né? Com a questão do xamanismo, a questão do corpo, né? Então pesquisa aí Constelação TFI. Tem Instagram? Tem, TSFI Brasil. TSF Brasil. @TSFI Brasil, tudo junto. Beleza, lembrando, vou deixar no rodapé do vídeo o telefone da Ellen que está aqui em Brasília. E você que está do Brasil todo, quem já atingiu o Brasil, o mundo todo também, pode mandar mensagem para Ellen. Pode entrar no Instagram também, mandar o direct, porque o trabalho é um trabalho maravilhoso, muito legal. Só lembrando que tem TSF Goiáses também. É por causa de Goiânia, e a gente tem o povo originário daqui do estado de Goiás, né? Então é Goiáses com Y e Z, @TSFI, tudo junto, Goiáses. Bom demais. Maria, tá preparada para a pergunta final? Tô.
Tararara. Então vamos lá, ó. Eita, bota o som aí. Rufem os tambores. Maria, o universo, como pode melhorar? Nossa, o universo é bem grande. Eu acho que o universo pode, assim, o que pode melhorar, né? É o universo dentro de mim, em primeiro lugar, né? Porque eu sou o universo. É uma ilusão achar que eu não sou, né? Às vezes eu acho, nossa, eu estou ali no meu mundinho, né? Só que o que eu estou vibrando aqui está reverberando para todo o universo. Assim como o que está reverberando no universo vem para mim. Então, é aqui, no meu universo. Como que pode melhorar? Se trabalhando, se olhando, se observando, buscando o melhor. O que é o melhor? Eu tenho que buscar o melhor para mim. O que é melhor para mim, de fato? Né? Não é, muitas vezes, o que eu quero, é o que eu preciso. Então, eu vou ter que estar com a anteninha bem ligada para saber o que eu preciso para eu buscar o meu melhor. Porque o que é melhor para mim pode não ser melhor para você. Então, eu preciso estar com a anteninha muito bem ligada e isso faz parte do trabalho. Então, o universo vai melhorar quando nós melhorarmos. Né? A vida tem que fazer sentido para você, né? A vida tem que fazer sentido para mim. Bom demais. Maria, cara, que papo maravilhoso. Muito obrigada. Paz, amor, prosperidade para vocês e projeto maravilhoso. Gratidão. Muito aí. obrigada. E até o nosso próximo encontro. É isso aí, galera. Foi uma sessão do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Viva o extraordinário. Valeu, um abraço. Fui, até o nosso próximo encontro.